Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora 10 segundos para fazer isso. E eu também peço a gentileza de todo mundo, compartilhe nossos vídeos e indique para outras pessoas que queiram aprender e saber mais a respeito da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 43, versículo 15, e vamos até Gênesis, capítulo 44, versículo 3. Então, após muita discussão, os filhos de Jacó conseguiram convencê-lo de que a única forma deles retornarem ao Egito, libertarem Simeão e negociarem mais mantimentos seria levando Benjamim. Então os filhos de Jacó, agora então acompanhados de Benjamim, foram rumo ao Egito, levando agora o presente que Jacó escolheu a dedo, e também foram precavidos e levaram o dobro de prata, o dobro de dinheiro. E quando José viu os seus irmãos chegando ao Egito, agora acompanhados de Benjamim, José pede para o administrador de sua casa recebê-los, levá-lo até a casa dele, matar um animal, dizendo que ele iria almoçar com aqueles homens ao meio-dia. E os irmãos de José foram abordados pelo seu administrador, que pediu que eles fossem até a casa do governador do Egito, ou seja, para a casa de José. Esse fato deixou os seus irmãos bastante amedrontados. Eles ficaram com muito medo e começaram a se perguntar: mas por que estão querendo nos levar para a casa do governador do Egito, né? O que uma pessoa importante como ele vai querer com gente humilde como nós, né? Eu acho que estão querendo, isso é uma armadilha, tem alguma coisa errada. Eu acho que estão nos levando para lá por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens, né, às nossas bolsas, quando nós estávamos voltando do Egito, levando os mantimentos para Canaã. Eu acho que eles querem tirar satisfação a respeito disso, querem nos tornar escravos, eles querem pegar nossos jumentos para eles, então tem alguma coisa estranha nessa história. E os irmãos de José, se precavendo de uma possível acusação, eles falaram para o administrador da casa de José: meu senhor, nós já viemos para o Egito certa vez negociar mantimentos com o governador, porém a prata, né, o dinheiro que nós trouxemos, que nós pagamos, né, por esses mantimentos, por essa comida, foi devolvida às nossas bolsas. Mas nós só percebemos isso quando a gente já estava a caminho da nossa casa, lá em Canaã. Porém, hoje nós estamos voltando para o Egito e nós trouxemos prata em dobro, trouxemos prata o suficiente para compensar aquilo que foi devolvido às nossas bolsas, e trouxemos ainda mais prata para a gente adquirir mais mantimentos. E o administrador da casa de José respondeu da seguinte forma para eles: fiquem tranquilos, fiquem calmos, não tem necessidade de vocês ficarem com medo. Foi o seu Deus, foi o Deus do pai de vocês quem lhes deu esse tesouro, que colocou esse tesouro na bolsa de vocês, porque o dinheiro, né, a prata que vocês trouxeram para comprar esses mantimentos chegou até mim. Ele então liberta Simeão, que é levado até os seus irmãos, e todos eles então seguem até a casa de José, a casa do governador do Egito. Chegando lá, o administrador traz água para que eles possam lavar os seus pés, traz também comida para dar de comer aos jumentos, e ele também avisa, né, aos irmãos de José que o governador do Egito vai almoçar
com eles. Então os irmãos de José pegam, né, o presente, deixam ali preparado para quando José chegasse. Na hora do almoço, José chega à sua casa e ele é recebido pelos seus irmãos, que então lhe dão os presentes que foram escolhidos por Jacó, né, o pai de todos eles. Os seus irmãos, então, em reverência, se curvam até o chão perante José, e assim o seu sonho acaba se completando, né? O sonho em que 11 estrelas que representavam seus irmãos se ajoelhavam, se reverenciavam perante José. E aqui nós vemos os seus 11 irmãos se ajoelhando, né, se curvando diante dele. José então recebe o presente, se volta aos seus irmãos e pergunta: e o pai de vocês, aquele homem idoso que vocês me falaram, ele ainda está vivo? E os seus irmãos então respondem: o nosso pai, o seu servo, ele ainda vive e felizmente está tudo bem com ele passa muito bem lá na terra de Canaã. José olha ao redor e passa o seu olhar por todos os seus irmãos, até que ele encontra Benjamim. Então ele olha, ele fixa o seu olhar em Benjamim e pergunta aos seus irmãos: por um acaso este é aquele irmão caçula que vocês falaram a respeito dele para mim, o irmão caçula que ficou junto com o pai de vocês em Canaã, enquanto vocês vieram para cá para comprar mantimentos? E eles responderam: sim, é ele mesmo, ele se chama Benjamim, né? E o José olha, né, olhando, né, para o seu irmão mais jovem, ele diz: Deus lhe conceda a graça. E só lembrando que Benjamim e José, eles eram irmãos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e que a mãe deles, né, Raquel, já havia morrido. Então eles tinham uma ligação a mais. Além disso, José amava ainda seu pai Jacó e sabia, né, até pela história que os irmãos estavam contando, que Benjamim era muito importante para eles. Então José, ele fica bastante emocionado e ele tem que sair da presença dos seus irmãos para procurar um lugar onde ele pode ter mais privacidade. Então ele entra em seu quarto e começa a chorar copiosamente. Após um tempo, ele se recompõe, ele lava o seu rosto, ele retorna então até os seus irmãos e diz: sirvam a comida. José e seus irmãos foram servidos em uma mesa, enquanto os egípcios eram servidos em outra mesa. Nós já falamos em outro vídeo que os egípcios tinham um preconceito não só em relação aos hebreus, mas em relação a qualquer pessoa, qualquer povo que ainda vivia do pastoreio, né? Para eles, essas pessoas eram ainda primitivas, então eles se recusavam a almoçar, né, a comer na mesma mesa de um hebreu, tá? Porque eles tinham esse preconceito. Mesmo José sendo uma pessoa importante, mesmo ele tendo salvado aí a vida de egípcios e não egípcios, o preconceito ainda continuava. Então ele teve que comer separado dos egípcios. E os irmãos de José foram colocados à mesa perante ele em ordem de idade. Então em uma ponta ficou Rúben, né, o primogênito de Jacó, e na outra ponta ficou Benjamim, o caçula. E a comida da mesa de José começou a ser servida, não só para ele, mas como para todos os seus irmãos, e eles se olhavam, né, perplexos, falando: mas o que está acontecendo aqui? Porque nós estamos sendo bem tratados, porque nós estamos comendo com essas pessoas importantes, né? Mas de qualquer forma eles foram servidos, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Eles comeram bastante, e a porção de Benjamim, por ser até o preferido de Jacó e também por ser o irmão mais querido de José, a porção dele foi 5 vezes maior
do que a dos outros irmãos. E este parecia o momento perfeito para José revelar aos seus irmãos a sua verdadeira identidade. Porém, José tinha ainda mais uma pegadinha, mais uma artimanha a realizar com os seus irmãos. Então José pede para o administrador da sua casa preparar a bagagem daqueles homens, né? Se referindo aos seus irmãos, pedindo para que o seu administrador colocasse todo o mantimento que coubessem na bagagem deles, pedindo também para colocar provisões, né, para que eles pudessem se sustentar durante a viagem, e também pediu que ele colocasse a prata que eles trouxeram para pagar aqueles mantimentos. José pediu para o seu administrador devolver a prata que eles trouxeram, tá? Mas a questão principal não foi essa. A questão principal foi que ele pediu para o seu administrador o seguinte: lembra daquela taça de prata, né, que faz parte da minha, né, coleção, da minha propriedade? Então, pega aquela taça de prata e coloque na bolsa do caçula, do irmão mais jovem deles, e vamos ver o que vai se passar, tá? E o trecho de hoje vai ficando por aqui. Eu já vou me despedindo. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente continua a história no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.